tanto, né, o meu nome acabou sendo veiculado pela deputada Ana Campanholo numa entrevista que ela deu no Pânico, e ela falou de uma conversa privada que nós tivemos. Então, me sinto na obrigação de vir aqui prestar alguns esclarecimentos, colocar alguns pingos nos is em tudo isso que está acontecendo em Santa Catarina. Primeiro, eu convido você a uma reflexão. Né? Por que você acha que o Bolsonaro estimula e apoia os seus filhos a entrarem na política? É justamente por conta desse tipo de situação. Pessoas que nós acreditávamos que estariam dentro de um projeto, seguindo a liderança nacional maior do movimento, às vezes querem ignorar isso. Então, o primeiro ponto que eu trago é de um vídeo do próprio Bolsonaro dizendo quem ele apoia. A vaga que ele, das duas, não uma só não, tem duas. Uma só, o presidente disse, né, que colocaria ali um indicado seu sendo o Carlos Bolsonaro. Tenho certeza, vou fazer uns 120 deputados federais na próxima. O PL faz pelo menos 20 senadores pelo Brasil. Santa Catarina, eu botei o nome lá, meu filho. Carlos Bolsonaro, o cara que trabalha igual um burro de carga há anos comigo. Responsável por eleger senadores, deputados federais, estaduais do Brasil todo. Pai, eu ser senador, onde seria? Santa Catarina. Já tem uma pesquisa aí, o Instituto mostrou para mim, mas não permitiu mostrar aqui o nome do Instituto, que está na frente. É uma pesquisa no blog de esquerda, que tem 80% que vota nele. Então não há como ignorar. Se você segue a diretriz do presidente Bolsonaro, se você é grato, se você é leal, em Santa Catarina, né, você que veste a camisa do partido do presidente, você tem que apoiar o Carlos Bolsonaro. Ah, é melhor, é pior, não sei o quê. Calma. Vou mostrar aqui um pouquinho da meritocracia, né, muitas das vezes esquecida, tal qual esse posicionamento do presidente, porque não tem como a pessoa chegar a público agora e se dizer que, não sei, o presidente disse ou não disse, é incomunicável. Isso aqui, esse vídeo, né, de julho de 2025, ele ainda não estava em prisão domiciliar. Ele tinha ainda alguma liberdade. E aí eu puxo para o ponto seguinte aqui, porque a deputada Campanholo, acabei de ver aqui, soltou no Stories uma crítica a mim, citando meu nome, né, educada, mas merece ser rebatida, porque o Stories ele não permite resposta. Quando você coloca no Stories, você fala para a sua bolha, e como o outro lado não tem como colocar a versão dele, as pessoas que lerem aquilo no seu Stories vão acabar, né, achando que é o argumento final. E não é bem assim. Por isso eu vou ter que trazer aqui, né, de maneira educada, o Stories da deputada Ana Campanholo, e ela colocou, na verdade é esse daqui, e ela colocou lá, né? Bolsonaro SP, sou eu. Se não me segue, segue lá no Instagram. Entendo o seu sentimento. Sei que espera a obediência em todas as propostas da família. Bem, primeiro que não é da família, né? É do projeto político do líder maior da direita, que é o Jair Bolsonaro. Não é um privilégio da família. Né? Isso, inclusive, isso daí é outra coisa que a gente tem que bater em cima. Muita gente acha que entrar na vida pública é um privilégio. Se fosse tão assim, vamos imaginar aqui comigo. Você acha que o Carlos Bolsonaro não poderia ter assumido um cargo ou ter sido secretário de comunicação do presidente Jair Bolsonaro? Por que ele não fez? O Carlos Bolsonaro, em 2018, inclusive, não saiu candidato a deputado federal. Nessa oportunidade, Bolsonaro estava explodido no país inteiro, estava bombando. Eu fui o deputado federal mais votado da história do Brasil em São Paulo. Carlos Bolsonaro teria sido eleito facilmente deputado federal. Mas se ele fizesse isso, ele teria que parar tudo para fazer a campanha no Rio de Janeiro. Ele abriu mão disso para ter tempo, seguindo sendo vereador, ajudando a eleger deputados federais, senadores, presidentes, mas ele preferiu não se candidatar porque entendeu que era mais importante rodar o país com Jair Bolsonaro. E deu muito certo. Tanto é que, nas entrevistas coletivas do presidente Bolsonaro, logo após a sua eleição, ele só cita um nome. Ele só se agradece a uma pessoa. Não é o Eduardo, não é o Flávio, não é o Jair, é o Carlos Bolsonaro. Porque entendeu a importância e o sacrifício do Carlos, que é vereador desde 17 anos, iniciando no ano de 2000 a sua primeira eleição. Então, por aí, você já começa a enxergar que não é colocar a família numa boa. Se fosse para colocar numa boa, tinham várias outras oportunidades. Eu lembro porque eu sofri isso, né, quando da minha indicação para ser embaixador nos Estados Unidos. Hoje em dia, muita gente mudou de opinião. Bom, consegue entender o valor do trabalho internacional, os mecanismos de pressão que vem de fora, reconhecem que eu tenho um bom relacionamento com várias lideranças internacionais, conseguimos apertar alguns botões, inclusive da Lei Magnitsky. E quando eu fui candidato a embaixador nos Estados Unidos, a gente fez o chamado beijamão, né? Uma parte do Senado bati na porta de alguns senadores, dentre eles do Espírito Homem, que não declarou apoio ao meu nome. Naquela oportunidade, não disse nem que sim, nem que não. Na verdade, ele perguntou o nome de uma pessoa, né, de importância histórica, se não me engano, até um francês, e me deu uma aula ali sobre aquela pessoa. E depois eu saí da sala dele. E aí eu pergunto para vocês: que grupo político que é o nosso que não vai apoiar gente da nossa confiança? Quem é a pessoa que o Bolsonaro mais pode confiar?
Carlos Bolsonaro já se mostrou um guerreiro, nas palavras do presidente, né? Trabalha igual um burro, carrega todo mundo nas costas. Ele criou a minha rede social. Ele que colocou a gente lá para cima de maneira orgânica, quando tudo ainda era mato. E foi com prestígio que eu consegui, me beneficiando desse trabalho do Carlos, eu apoiei também a Campanholo, que me causa estranheza. Porque ela, na primeira eleição dela, sofreu aquilo que Carlos está sofrendo agora. Porque ela se mudou do oeste catarinense para a região de Joinville. E os políticos de Joinville queriam tirar ela do caminho. Por quê? Porque eles tinham outros candidatos de sua preferência. Ana Campanholo pediu e eu garanti a legenda do PSL para ela. Eu sei que ela é grata com relação a isso, ela já falou isso publicamente. Mas a gratidão, ela não se resume apenas a você expressar vocalmente isso daí. Ela vem com condutas também. E é na hora da sensibilidade, do aperto, é que você realmente pode ver em quem você pode confiar. Bolsonaro está no seu momento mais sensível. Está preso, condenado, injustamente, por um golpe fantasioso, numa clara perseguição da mesma pessoa que persegue a mim. Será que eleger o Carlos Bolsonaro é blindar o Carlos Bolsonaro? Porque se a eleição for blindagem, eu sou deputado federal, deveria estar blindado. E aí, será que eu estou blindado? Ou será que o Bolsonaro está pensando num projeto maior de país? Reconhecendo a importância da eleição para o Senado, enviando para Santa Catarina o melhor dos seus combatentes. A pessoa que mais conhece Bolsonaro, que está mais tempo com Bolsonaro do que qualquer outra pessoa dentro da arena política. Então, você vê que a confiança, a experiência, isso qualifica de sobra. E ninguém, nem mesmo eu, Flávio, Michele, qualquer outra pessoa que tenha cargo eletivo hoje em dia, tem a mesma experiência do Carlos Bolsonaro. É desde o ano 2000 que entrou. Porque antes, a gente já estava na rua entregando panfletinho do meu pai para lá e para cá. Escutando de pauta militar, de pensionista, PEC no tempo do Collor, né, para dar integralidade. Enfim, várias questões, várias experiências. E aí querem ignorar tudo isso, ignorar a indicação do Bolsonaro. Ah, eu não sei quem ele está apoiando. Ignorar a meritocracia referente ao Carlos Bolsonaro. Mas vamos seguir aqui na leitura do Stories da Campanholo. Então, descartei. Não é família Campanholo. É um projeto de país, de Brasil, né, encabeçado por uma pessoa altamente qualificada. Né? Inclusive, Santa Catarina é um estado muito Bolsonaro, mas na primeira eleição do Lula, Santa Catarina foi o estado que mais votou no Lula. Né? Mas você contrariou seu pai quando foi ventilada a hipótese de lançar o Tarcísio à presidência, e talvez ele lance. Como vai ser? Por que você pode manifestar a sua contrariedade e os outros não? Campanholo, o Tarcísio é o candidato do sistema. É o cara que o Moraes quer, né, que gostaria que fosse eleito, porque ele ainda viria com apoio de Jair Bolsonaro. O meu pai foi posto numa prisão domiciliar, com tornozeleira, esculachado e sem rede social, por conta deste projeto. O Bolsonaro não tem vontade livre. Por isso que eu várias vezes sacramentei, repeti, falei e vou desenhar aqui mais uma vez. Ele se encontra na posição de sequestrado naquela oportunidade. Diferente desse vídeo que eu acabei de te mostrar quando ele fala que o candidato dele em Santa Catarina é o Carlos Bolsonaro. Então não tem como você falar em lealdade, em gratidão, quando a sua conduta não se expressa dessa maneira. Fica complicado de entender. Qual gratidão que é essa? É um obrigado que sai da sua boca? E que sacrifício grandioso é esse? Você é deputado estadual, né? Várias outras pessoas de Santa Catarina têm cargos eletivos que foram apoiadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, altamente qualificado, é identificado com Santa Catarina, ele também ama Santa Catarina. Não foi à toa, né, que ele está indo para Santa Catarina, não está indo antes, porque ele ainda está honrando os compromissos dele na cidade do Rio de Janeiro. Mas assim que possível estará, né, morando em Florianópolis. Florianópolis não sei, né, morando no estado, rodando o estado inteiro. Então essas coisas, infelizmente, elas têm que ser ditas. Né? E agora vamos partir para a questão da organização, que foi uma bola, né, que a própria deputada Campanholo levantou durante o pânico. E eu concordo com ela, nos falta organização. Agora, a conduta dela reforça aquela imagem de que nós somos um agrupamento de pessoas onde cada um pensa de uma maneira e fica uma bateção de cabeça e fica para trocação de farpa. Por quê? Porque não tem uma hierarquia definida. Quando se define uma hierarquia, você corta essas arestas. A esquerda, ela está muito mais tempo na arena política. Eu costumo dizer, né, a primeira célula de organização da esquerda foi em 1922 em Niterói, Rio de Janeiro, com a criação do Partido Comunista Brasileiro, né, uma orientação que veio lá da União Soviética, né, das mãos de Lenin, da Revolução Bolchevique.
nós da direita só estamos 100 anos atrasados nesse ponto. Então é natural que até ocorram, né, esse tipo de coisa, esse tipo de conflito. Mas eu queria então dar voz aqui a uma pessoa da esquerda, considerado um dos mentores da esquerda, uma pessoa que no passado já viveu em exílio, colocou a mão em armas, justamente foi preso durante o regime militar, foi beneficiado pela anistia de 1979, hoje ele é contra, né? A anistia para quem escreveu de batom perdeu o maré não a estátua, mostrando toda a hipocrisia da esquerda, né? Toda a falta de sensibilidade e a crueldade deles. Mas conseguiu fazer um partido em 1980 chamado Partido dos Trabalhadores, o PT, que está aí até hoje. Vou mostrar para vocês um vídeo aqui recente do José Dirceu num podcast. Vamos ver o que ele vai falar aqui sobre a estratégia eleitoral deles para 2026. Deixa eu contextualizar primeiro. Ele está aqui nesse podcast falando, né, está criticando o Congresso, está falando que o Congresso é muito conservador e que aí ele não consegue aprovar as propostas do Lula. Então, o país, para mudar, precisa ter uma maioria parlamentar. Aí vem a eleição de 26. Nós vamos fazer uma campanha centrada que o eleitor tem que votar no presidente e em partidos que apoiam o presidente. Senão nós não... Como é que nós vamos sair disso? Então ele aqui reconhece, o Zé Dirceu, a importância da eleição de 2026 e não só para votar para presidente. Então o que a esquerda vai fazer? O Lula vai dizer em quem eles vão votar e eles vão trabalhar para essas pessoas. E a direita, o Jair Bolsonaro vai dizer em quem a gente vai votar e a gente vai brigar entre nós. E essa mesma pessoa pede organização dentro da direita. Eu sei que o PL não é as mil maravilhas, mas eu não estou falando do PL. Eu estou falando de uma determinação do presidente Bolsonaro. Eu estou falando do quadro mais qualificado que tem dentro da direita para assumir um posto, depois de ter se sacrificado, ralado e aberto mão de muita coisa até chegar na data de hoje. Voltando aqui mais uma vez, ou será que o Carlos não poderia ter sido ministro do Bolsonaro, secretário de comunicação, se candidatado em 2018 para deputado estadual federal? A deputada Campanholo sabe. A vida de deputado federal, senador, ela não é uma vida simples assim. Tem várias benesses, com certeza. Tá? Não estou reclamando, não. Salário sempre pinga em dia. É uma maravilha. É o céu na terra. Mas nem todo mundo quer isso. Converse com os deputados estaduais. Vários deles não querem ter um cargo para ir a Brasília toda semana e voltar para o seu estado toda semana. Porque isso exige um sacrifício familiar. Quando eu estava, né, morando em Brasília, com a minha esposa e meus filhos, toda hora, né, basicamente toda semana, eu tinha que descer em São Paulo ou, né, em alguma outra localidade do Brasil. Graças a Deus, né, porque o nosso nome tomou uma repercussão nacional, por vezes até internacional. Eu estou falando aqui de Oklahoma. Vou num evento agora, sou convidado a palestrar no evento, e mais uma vez eu vou fazer aquele trabalho formiguinha, de expor, de denunciar as atrocidades cometidas pelo Alexandre de Moraes. Né, quem me convidou aqui foi o senador Shane Jett,